Manda ver. Bom, muito boa tarde, meus queridos internautas e ouvintes da Cultural FM. Estamos mais uma vez aqui abrindo o nosso encontro com escritores de Porto Alegre, um programa denominado Porto Alegre 250 anos, que é um programa suscitado aqui pelo nosso escritor Adelicel, que hoje é o nosso convidado aqui como escritor de honra, né? Uma vez por mês trazemos aqui a Cultural FM de Torres, ao portal Litoral Norte e a Rede Soberania. Trazemos esse encontro com escritores da cidade para conversar um pouco aqui sobre a nossa querida Porto Alegre, sobre os seus poetas, seus romancistas, seus jornalistas, historiadores, né? E hoje o nosso convidado aqui é o Adelicel. E antes de mais nada, eu queria entregar para o Adelicel um produto que é um produto da nossa cidade, eu moro há 20 anos. E hoje acabamos de fazer agora o Farol Literário, o quarto Farol Literário. E lá demos um balanço de tudo que fizemos em Torres, em cultura, atividades, ações, programas. Chama-se Cultura em Torres, um acervo em construção, que foi organizado pela Débora Fernandes, ex-diretora de cultura da cidade, e que é uma pessoa muito voltada às questões culturais, para que te entregasse esse exemplar de que, além da inteligente, é dentro do movimento chamado Torres Além Veraneio, que é exatamente para isso, para mostrar que a cidade tem vida, tem pessoas, tem cultura, muito mais do que apenas o verão, sol e mar, bronzeado, amores de verão, né? Muito tarde, Adeli, é um prazer te encontrar. E nós estamos aqui no Castelinho, coração da cidade, no Castelinho da Praça 15, temos até um fundo musical nos acompanhando. E é um prazer, portanto, estar aqui hoje recebendo o Adelicel. Boa tarde, Adeli. Boa tarde, Paulo. É importante esses encontros. E o nosso encontro de hoje, já tinha te falado que a ideia é uma vez por mês também fazer uma feira de livros, que acontece exatamente nesse espaço aqui do Chalé da Praça 15. A missão que o faz é se reportando aos primórdios desse espaço geográfico aqui, quando o Chalé da Praça 15 começou com um quiosque. E nós, hoje, incluídos em fazer uma pesquisa histórica sobre Porto Alegre. Nós tivemos figuras importantes aqui, que nos ajudaram muito, como o Sérgio da Costa Branco, perdemos há um mês atrás. Nós tivemos a contribuição do Francisco Rio Pardense, que contribuiu, inclusive, a questão da data de fundação de Porto Alegre. Se dá graças a ele, por extra a passagem de Porto Alegre à freguesia, e um ano depois, entende, a Câmara Municipal de referência, o time fala uma fato, que no início, no desenvolvimento da economia, se deu na campanha, com o gás, se deu com a charqueada, se deu com o Porto de Rio Grande, mas sempre foi essa referência como capital. Depois de 1935, quando se fez o centenário da Revolução Farroupilha, que se cunhou essa ideia, Porto Alegre, a capital de Jesus gaúchos. Foi uma forma que, na época, os governos, no caso do nosso acabou trabalhando essa ideia, o governo de Getúlio Vargas, enfim,
essa conciliação dos gaúchos que tinham um século atrás feito a Guerra dos Farrapos. E eu quero dar primeiro, além das menções bonitinhas, o que 250 anos todos os elementos de Porto Alegre. A ideia que você levantou para o Celito e para mim, aqui está o Mias, as transmissões, tem acompanhado muito as nossas andanças, e tudo é a gente fazer uma cronologia da história e da memória de Porto Alegre. Então, o Celito está desenhando um site que vai chamar Porto Alegre 5 anos, que é uma invencionice, né? É um neologismo, ou seja, um apanhado histórico, né? Ano por ano, do que aconteceu em Porto Alegre. Então, nós queremos entregar no início de 2024 para toda a população. Nós estamos a isso e estamos compilando. Eu sempre brinco, deu uma tarefa incrível para nós. Ele juntou muito material, deu 1.500 páginas. Afora, depois, nós temos gravações das músicas sobre Porto Alegre. Nós queremos fazer um espaço também onde outras pesquisas sejam aportadas. O site vai ser um site interativo, vai ter formato de blog, que você pode alimentar, você pode ter coisas novas. Então, a ideia é fazer isso aqui em Porto Alegre. Então, sim, muito agradecido. E eu podia, inclusive, explicar um pouquinho de como você pensou e como nós estamos trabalhando nesse momento. Eu passei muitos anos, fora de Porto Alegre. Eu saí daqui em 69, voltei em 2009, foram 40 anos peregrinando por outros lados. E aí, claro, a gente sempre muito ligado a Porto Alegre. Eu fui reunindo informações, juntando ideias e escritos, e isso deu nessa maçaroca que agora eu passei aqui com a Adeli, na esperança de que ele, jovem, né, mais o Cielito, pudessem dar uma sequência, um aproveitamento melhor para tudo. É um grande cantor da cidade, o intérprete, né?
Eu, por exemplo, convivi aqui no Clube do Guri, da Rádio Farroupilha, com a Elis Regina. Isso naqueles anos 56, 57, né? Lembro ainda quando o Ari Rego, um dia, no meio da programação do Clube do Guri, ele interrompe e diz assim: agora, uma notícia importantíssima. Os soviéticos acabam de colocar lá em cima, ali, me lembro o que ele falou, né? Um satélite artificial. O mundo está em perigo, dizia o Ari Rego, porque o mundo ocidental pode estar sendo controlado pelos comunistas russos. Isso foi em 1957, no meio de um programa do Clube do Guri. E era um clube de calor, de meninos, e a gente frequentava no domingo de manhã, saía dali, ia para a Rádio Itaí, depois na Gaúcha, e era Porto Alegre aqueles, eu diria até áureos anos 50, uma cidade tranquila, bonita, né? Enfim, e aí eu fui recolhendo isso tudo, isso aí está nesse dossiê, né? Que talvez... Eu vou dar uns 2, 3 exemplos aqui para vocês, disso que o Paulo Tim está falando. Por exemplo, ele, num determinado momento, ele fala dos hipódromos em Porto Alegre. Nós chegamos a ter 4 hipódromos em Porto Alegre. Né? O mais famoso, evidentemente, foi o do Prado, ali no Moinhos do Vento. Né? Você chegou, inclusive, a fazer umas apostinhas nos cavalinhos. Né? Frequentei. Frequentou. Mas o mais interessante é um dos hipódromos que ninguém conhece, ninguém fala, ninguém escreve, que é o hipódromo Navegantes, que era num lugar encharcado, porque ficava naquilo que antigamente se chamava Várzea do Gravataí, o bairro São Geraldo, Navegantes e início de hoje do bairro Humaitá. Antigamente se chamava a maior parte daquilo de 4 distritos, incluindo o bairro São João. E hoje ali nós temos as ruas Simão Capel, nós temos a rua Beirute. Essas ruas passam exatamente onde era o hipódromo, né? E, portanto, bem na divisa do bairro Navegantes com o bairro Humaitá. Então, ali nós tínhamos o hipódromo. Então, hoje você pode atualizar. Você pode dizer que naquele lugar tem tais e tais e tais ruas. E aí você pode falar, inclusive, sobre essas ruas. No caso, já que nós estamos falando, por exemplo, dos hipódromos, eu me lembrei que você faz um relato interessante sobre o Parque da Redenção, que hoje o nome oficial, depois de 1935, é Parque Farroupilha, mas todo mundo chama da Redenção. Não colou. Não colou. Inclusive as pessoas falam BRIC da Redenção. Né? Não falam BRIC da Farroupilha ou coisa do tipo. E você fez todo aquele apanhado, inclusive fala que tinha uma arena de touros, havia touradas em Porto Alegre e que tinham... Hoje, você falar isso, as pessoas acham que é um absurdo. Vocês têm que imaginar que nós não tínhamos ainda a divulgação do rádio. Né? O rádio começou mesmo no século XX. Né? A televisão é uma coisa de 70 anos para cá. Antes, a televisão era experiência. Né? Então, vocês podem imaginar que não tinha os meios de comunicação que nós temos hoje. Portanto, o circo, a matinê, o Clube do Guri, no caso, eram nas rádios, e as touradas eram o grande evento, a efeméride que acontecia. As pessoas às vezes não têm ideia, mas vocês podem imaginar que na Praça Brigadeiro Sampaio, o nome atual, você relata várias coisas da Praça da Harmonia, que ali, mas bem longe, bem nos primórdios, nós tínhamos uma pista de patinação. Você pode imaginar um espaço público de patinação? Hoje nós não temos nenhum espaço público de patinação. Você tem nos clubes, você tem nas academias, né? Você tem hoje já o skate e algumas outras coisas em praça pública. Mas a patinação, nem pensar. E naquela época tinha uma baita pista de patinação. E tu faz, inclusive, ali um relato interessante de como foi. Como é que tu, fazendo todo esse apanhado, começou a pensar um pouco lá nos primórdios, depois da sua chegada em Porto Alegre na década de 60, e como é que tu vê essa Porto Alegre de hoje? E tu está com essa preocupação comigo e com outros, de juntar material, nós estamos juntando livros,
juntando a minha biblioteca, a sua e de alguns amigos, nós vamos ter um acervo impressionante. Ora, a primeira sensação que eu tenho é de uma perda da memória. Quer dizer, não é nem perda, uma despreocupação com a memória, né? Aliás, tem um grande historiador, o Hobsbawm, ele diz o seguinte, que para as jovens gerações, todo passado é passado remoto. Quando eu vivia em Porto Alegre, fazendo a faculdade, no começo dos anos 60, claro, tinha aquelas figuras mais velhas, né, que já eram sessentões, né? E aí eles nos contavam como era Porto Alegre nos anos 1930. E a gente ali, pô, mas isso aí, 30 anos, era uma coisa assim tão distante, né? E eu hoje, por exemplo, às vezes eu falo na Porto Alegre dos anos 60, faz 60 anos. Chego a me lembrar da Porto Alegre dos anos 50, eu cheguei em 50, que bom, é 70. Claro, eu tenho quase 80 anos, né? Então, é uma coisa muito gozada, como as jovens gerações sepultam o passado, ela fica como camada, não é, geológica. Por isso que é importante esse resgate da memória. Então, acho contra que o esquecimento. Contra o esquecimento, vamos levantar essas coisas. O Chalé da Praça 15 já tem um livro bonito, bem feito um bom tempo atrás. O atual gestor desse espaço, que tem um espaço público, né, é o Edemir Simonetti. Ele solicitou para que no ano que vem a gente consiga lançar um livro popular sobre o mercado público. Eu comecei a levantar elementos, então a ideia é começar a falar do núcleo aqui da Praça 15, hoje Largo Vênio Pérez, todo esse espaço aqui, que é o terceiro sítio de Porto Alegre. O primeiro foi a Brigadeiro Sampaio, a antiga Praça da Harmonia, depois o Largo da Quitanda, que é a Praça da Alfândega, tinha um trapiche, inclusive, tem fotos e coisa do tipo. Depois vem para cá e aqui se solidifica com o poder da prefeitura, que concluiu aquele prédio bonito dos Leões ali em 1901, e o mercado público, que tem 153 anos. Né? E aqui no entorno ainda a gente guarda algumas casas históricas e nós estamos aqui de frente para o antigo Hotel Jung, Avenida Otávio Rocha, número 22, antigo Hotel Jung, um prédio muito bem guardado, muito lindo, bonito, prédio lindíssimo, muito bonito, né? Aquelas janelas, e note bem que você foi a primeira pessoa que me lembrou do livro, acho que é do Atos Damasceno, né? Sim. Sacadas, sacadinhas, sacadões. Isso, Então, é um belo texto que mostra, entende, a influência, inclusive, açoriana e espanhola de Porto Alegre. Depois nós temos ali na Praça da Alfândega toda aquela dobrada do século XIX para o século XX, que é toda a influência alemã. Né? Já que nós estamos aqui no Chalé da Praça 15, esse equipamento original aqui veio da França, né, foi montado aqui, nós temos essa parte nova aqui, que foi feita uma desafetação dessa área aqui, e o operador pôde fazer essa complementação. Foi um lugar maravilhoso. E esse chalé inicial tocava uma banda de 3 pessoas. Onde está o caixa na saída, aqui, ou quem vem do Glênio Pérez na entrada, ali que tinha uma placa-banda, e ali os 3 músicos tocavam, e aquele era um lugar que se tomava muito chopp. Primeiro, era um lugar que essencialmente os alemães vinham para cá, e os jornalistas, né? Os jornalistas inicialmente saíam dos jornais, porque todos ficavam ali na 7 de setembro, o Diário, ficava ali a Calda Júnior, ficava o Correio do Povo. Eles passavam, os mais intelectualizados, davam uma parada no Café Colombo, que fica na esquina da Rua da Praia com a Ladeira, no Largo dos Medeiros, tomavam café. A banda do velho Nhapeli, do pai do Radamés, tocava, né? E tomava seus cafezinhos. Você reunia ali a turma do Paulo Gouveia, desse grupo que eles tinham ali, o Augusto Maier, enfim, e algumas pessoas que trabalhavam na revista do Globo, e depois iam tomar o seu chopp aqui
no Zíter e outros botecos que tinham no entorno aqui. Então, isso aqui era um lugar de boemia, de encontro, e aqui muita coisa aconteceu, como no outro lado da rua, na época que tinha o Dona Maria. Você pegou Dona Maria, eu peguei a Dona Maria, as gerações mais novas, infelizmente, não pegaram a Dona Maria. Um nome que não pode ser esquecido aí é o Carlos Revertel, né? Porque ele é um jornalista que cumpriu um papel fundamental na imprensa local, também na editora Globo depois, e teve um significado muito grande. Ele fez muitas pontes, inclusive pontes até com o exterior, porque ele tinha passado um tempo em Paris e trouxe para colaborar na revista Província de São Pedro, nada mais nada menos do que o Jean-Paul Sartre. Sim. Eu me lembro ainda nos anos 60 de ler revistas Província de São Pedro, que eu comprava alguns exemplares que sobravam lá no fundo de umas prateleiras da livraria Sulina, que ficava lá embaixo da Borges, perto da Adalto Filho. Eu morava por lá. O Leopoldo Beck, que era o dono na época. E aí eu me lembro de ter lido lá, revista de São Pedro, um artigo de Jean-Paul Sartre. Imagina, Sartre escrevendo na revista, graças ao Reverbel. Mas ele não tinha apenas os olhos voltados para fora, mas também para o regionalismo. Foi uma das pessoas que mais bem conseguiu, naquela época, falar do território rio-grandense. Ele foi até a Pelotas e recuperou as obras que já tinham sido publicadas do Simões Lopes Neto e traz e publica em 1949 pela editora Globo. 49 é uma data importantíssima em Porto Alegre, desse período que eu chamo de um iluminismo precoce. E faça-se justiça que a sua esposa, Olga Reverbel, era outra figura icônica da cidade, porque na época as mulheres não tinham esse papel que as mulheres têm hoje. Quando a gente faz aqui a Feira do Livro no Chalé, nós temos uma amplíssima maioria de mulheres escritoras. Só nos anos 80 que as mulheres aqui no Rio Grande do Sul começaram a ter projeção mais na área cultural. Antes disso, sempre teve dificuldades. Por isso que nós estamos trabalhando hoje essa questão da memória. E eu escrevi essa semana um artigo sobre a Gilda Marinho. Gilda Marinho foi uma jornalista importante, não só escreveu coluna social, como normalmente ela é conhecida, porque antes de 64... Seus óculos de gatinho. Antes de 64, as crônicas dela não tinham futilidade. Ela começou a escrever coisas mais mundanas depois de 64, porque ela defendeu na coluna dela a posse de Jango. Ela foi colocada 2 semanas na geladeira, voltou depois, entende? Ela não conseguia mais escrever o que ela tinha escrito. E ela escreveu panfletos para o Partido Comunista, nunca foi reconhecida por isso. Hoje era nome de uma pracinha muito vagabunda, lá na Chácara das Pedras, que era um antigo largo, né? Que fica assim no meio ali da João Vale e da Teixeira Mendes, né? Então é um negócio ridículo. E lá está dito, entende? Charme e crônico, jornalismo social. Gente, era muito mais. Ela foi muito mais que isso. Além de toda a história, que ela adorava um joguinho, né? Porque na época o pessoal jogava. Você sabe quem era parceira de joguinho? Fala aí para nós. A minha mãe. Sua mãe. A dona Belinha. Isso que eu puxei. Aliás, era ela, a minha mãe, o Sereno Chese. Era até o nosso general Arthur da Costa e Silva, porque era rodinha de jogo. Assim como era o Porto Alegre dos anos 50, assim 60. Como foi, né? O Clube dos Atiradores. Eu ainda vou escrever uma crônica sobre a rua que tinha tudo, né? Que é a Rua General Andrade Neto, onde eu tenho o escritório com a minha esposa. Aquela rua tinha de tudo. Primeiro, o Clube dos Caçadores, o clube mais chique, a boate mais sofisticada, o cabaré mais sofisticado, era tudo ali, né? Era o Clube dos Caçadores, onde o general Flores da Cunha jogava o seu carteado. Né? E onde proferiu as grandes máximas do general Flores da Cunha. Vamos ver se você sabe uma das máximas. Uma das dizem, né, que um sujeito, ao perguntá-lo, ele era um homem muito rico, né? Todo mundo sabe que ele foi intendente de Uruguaiana, lutou na Revolução de 23, onde ele perdeu o irmão lá em Alegrete, o Guilherme, e depois se tornou uma figura importante
como governador do estado, né? E num desses jogos alguém perguntou, mas general, o senhor está num homem tão rico? O senhor tá... Pois é, apostei em cavalos lerdos e mulheres ligeiras. Teria sido isso a frase dele, altamente machista, com os machistas. Mas a gente precisa lembrar, porque é o seguinte, as pessoas que resgatam memória, elas podem fazer comentários, mas elas não podem omitir o que havia então. Não? E nós temos que entender essas figuras dentro desse quadro e... Assim, e o Flores da Cunha foi um baluarte da imprensa no Rio Grande do Sul. Ele foi o primeiro político que percebeu a importância dos meios de comunicação e usou a exaustão e pagou um preço alto por isso. Ele fundou a Rádio Farroupilha. Sim. Não foi de passar já que nós estamos falando de Porto Alegre 250 anos, o general Flores da Cunha não é o meu modelo de político, evidentemente, ele é autoritário. Eu não tenho essa visão. Mas daquela época... Mas todos eram. Mas eu faço essa provocação para o seguinte. Ele sofreu uma perseguição política muito semelhante àquela que Luiz Inácio Lula da Silva sofreu. Quando ele começou a discordar do Getúlio, ele renunciou, foi para se exilar no Uruguai, e quem assumiu no lugar dele foi o general Daltro Filho, um grande canalha, um canário. Cujo nome é o da nossa pracinha que querida, lá no final mas ele foi um canalha. Ele perseguiu o Flores da Cunha, assim como o Moro e companhia perseguiram o Lula. Um processo que moveram contra o Flores da Cunha é igual. Está tudo no livro do Poti Medeiros. Olha só quem, Poti Medeiros, um deputado da Arena, mas um grande advogado, foi defender o Flores da Cunha. E isso está no livro do próprio Poti Medeiros, que é uma peça que todo advogado criminalista deveria ler. Todos. Então, eu vou começar a sugerir isso para meus amigos advogados criminalistas. Eu sou bacharel, mas dou meu hospital. Então, esse é muito importante, essa história do Flores da Cunha, por isso que nós estamos fazendo um resgate de memória. E não só um resgate de memória histórica, nós também temos que levantar os artistas que foram perdidos por aí. Estou vendo aqui está o Rossir Berni, que eu provoquei para ele tomar um café, e um poeta que há 50 anos publica. Poemas maravilhosos, inclusive ele me mandou alguns sobre Porto Alegre, que depois a gente quer publicar no nosso repositório, sobre poemas sobre Porto Alegre, assim como o Rossir entende, tem alguns que ele me mandou. O João Francisco Ferreira, que foi meu professor de literatura, de cultura brasileira, e foi meu vizinho, moramos no mesmo edifício, conseguimos, há mais de uma década, toda semana, conversar a exaustão, lembrar das boas coisas da vida, antes que ele nos deixasse. Ele tem alguns poemas, tem um livro só de poesia sobre Porto Alegre, maravilhosas, que eu estou usando, inclusive, algumas de citação no livro que eu estou fazendo sobre o centro histórico. Então, também, esse resgate dos nossos escritores, poetas, o que tu acha? Quem é que nós esquecemos e que é uma barbaridade ter esquecido ou apagado? Olha, para mim o grande esquecido, dos cronistas, eu conheço mais os cronistas do que os poetas. Embora me dedique à poesia, eu conheço mais os cronistas. É o Teodomiro Tostes. Eu estava tentando me lembrar antes, que era do grupo de uma, digamos assim, de uma versatilidade. Década de 20. Depois foi para o Rio de Janeiro. O fenômeno Vargas nos roubou muitos grandes escritores aqui de Porto Alegre, porque foram na onda, foram morar no Leme, que era um clima maravilhoso, e foram irrigar a imprensa do... Mas eu não sei se ele é Teodemiro ou Teodomiro, acho que é Teodemiro. O livro dele foi editado pela professora Carvalhal, Tânia Branco Carvalhal, minha professora. Carvalhal, que trabalhava com o
professor Guilhermino né? César. E teve realmente a felicidade de editar o livro Bazar de Cordai, que é uma maravilha. Para mim, é a obra-prima em termos de crônica. Eu falei de 100 anos, um século atrás. Eu falei para o Sérgio que, como o livro do Teodomiro a gente ainda encontra, o problema é que a gente não encontra o grande amigo dele, que é o Paulo Gouveia. Aquele livro, O Grupo, onde ele relata todas essas figuras que se reuniam no Café Colombo. Então, nós temos que resgatar, e é interessante. Olha, o dia está... Inclusive, a propósito disso, aqui uma fofoca, né? Consta que, na verdade, o gênero crônica, ele desenvolveu-se em Porto Alegre, como um gênero literário. Depois os mineiros andaram por aqui, na época fizeram de boas 30, crônicas, e meio que gostaram do gênero crônica e acabaram sendo os pais da crônica brasileira, Paulo Mendes Campos, etc. Mas ela, nos anos 20, no Diário de Notícias, era um gênero literário com grande densidade poética, inclusive, né? O Paulo Gouveia só escrevia isso, né? Bom, estava falando aqui, o Rossir acabou de me dar aqui, são 101 poemas. A seleção foi feita por minha colega de aula, a brilhante ex-vice-reitora da URGS, já foi patrona da Feira do Livro, a grande escritora Jane Tutiquian. Então, são 50 anos de vida. Eu gosto muito dos poemas dele e eu quero depois fazer essa seleção das poesias de Porto Alegre, né? Para a gente juntar naquelas que nós já temos, como do João Francisco Ferreira e outros, e também a nossa coleção de músicas, né? E, então, mais um livro do Rossir aqui. Eu até vou sugerir, que eu sugeri antes, que nós pensarmos os próximos programas. Eu sugeri para resgate de memória a entrevista com a Krista Berger para falar da Jurema Finamor, né, a jornalista silenciada, e o Rossir tem histórias para contar aí toda essa lida, porque além de ser... Você está aqui, você além vai de ser pegar um pedaço aqui dessa entrevista. De ser um escritor de peso, tem essa história de que ele é da editora Alcance. Sim, eu queria, inclusive, falar de algumas editoras, né? Porque a gente falou tanto antes da Globo. Aproxega, Virente. Da Globo. Nesse relato que eu estou fazendo essa uma espécie de copy de escagem, você falava da livraria do Globo. Aí eu tive e fiz um adendo de alguns livros sobre a editora Globo, inclusive o livro da Elizabeth Torresini, né? Que, na minha opinião, é um livro maravilhoso da editora Globo. Foi uma das maiores editoras que já teve o país. Nós tivemos, você citou antes, a Sulina, na época do Leopoldo Beck, e a Movimento do Apio, a Mercado Aberto, etc. E tal. E o Rossir, há muito tempo, ele pode falar aqui para nós, há muito tempo o Rossir montou a editora Alcance e, dessa forma, tem publicado muitos autores novos. Quando eu falo autores novos, significa que são pessoas que não tivessem um incentivo dessas pequenas e médias editoras não publicariam. Hoje, felizmente, muitos seguiram os passos do Rossir e fazem exatamente isso, né? Fazem pequenas edições, porque antigamente você não imaginava publicar 200 livros. Era 1.000, 1.500, porque senão não valia a pena publicar. Você, no presente, você está aqui, entendeu? Junto com essa figura icônica da cultura, que é o Paulo Tim, além de ser um grande economista, um homem do mundo, avant-garde, amigo do Brizola, já é um bom elemento. Melhor elemento. E hoje está nos puxando para a gente fazer o resgate da história de Porto Alegre. Você um prazer. Pois então, o Paulo Tim, nós já encontramos há pouco na Feira do Livro, estava com o Joaquim Montes, que é um grande amigo, um grande poeta, um homem de uma cultura extraordinária. Te felicito pela parceria com ele e pelo trabalho que vocês têm desenvolvido. Aliás, eu apresento o livro dele. Exatamente, que nós publicamos. Exatamente, E a Massana Cruz,
Espetáculo. E o Adelir Sal é essa personalidade gaúcha, brasileira, universal, porque é um homem que canta a sua cidade, o seu estado, o seu mundo, e canta com sabedoria, e fala com sabedoria. Eu estava agora ouvindo ele falar sobre o chalé da Praça 15, e o Paulo Tim também, que são conhecedores desse universo todo. E isso está aqui, ó. Olha só, a maçã na cruz do nosso amigo Joaquim Montes, lá do Passo do Torres, representa a poesia brasileira e universal, o Joaquim Montes. E eu tive a alegria de publicar o primeiro livro dele lá por 1986, O Eu Aprisionado, quando a editora ainda era na Casa de Cultura Mário Quintana, faça um parênteses, e porque a editora nasceu na Casa de Cultura, porque o Tilan Camargo me chamou, disse, Rossir, nós precisamos reativar a Associação Gaúcha de Escritores, e eu, com o Luiz Antônio de Assis Brasil, consegui uma sala aqui na Casa de Cultura Mário Quintana, que estava em recuperação, e só estavam lá na época os morcegos e os pombos, e a editora Alcance e a Associação Gaúcha de Escritores. E então lá eu consegui manter, preparar a sala da Associação Gaúcha de Escritores e consegui também uma sala para a editora Alcance. E o Adelir fala com muita propriedade sobre a dificuldade de ser autor novo, ainda que com qualidade. Então eu sempre investi nesse autor. E na Casa de Cultura mesmo, comprei uma máquina Ricoh de mesa e imprimíamos ali os nossos livros. E os nossos livros sendo vendidos na Feira do Livro, consegui botar uma banca. Fundei a Associação Gaúcha de Autores Independentes e consegui botar uma banca na Câmara do Livro e coloquei lá os nossos autores independentes. Então, nós estamos imprimindo o livro ali e as antologias dos autores também independentes na Feira do Livro, rolando lá. Aí só faltou livro, então eu corria lá, apontava mais 10, 15 livros, levava de novo, e aquele ali, meu Deus, vai faltar, voltava lá e comia. Assim, então é toda a história. E o Adelir fala com toda essa propriedade, porque ele, como nosso sempre vereador, nosso companheiro, nós somos parceiros, não sei se posso falar ditadura militar, mas é a verdade. Então, nós somos bancários. Em 1979, fizemos a greve dos bancários, que desde 64 não se fazia greve. E o movimento sindicalista, nós bancários, fizemos greve 19 dias, sustentamos 19 dias em greve. O Olívio Dutra era presidente do Sindicato dos Bancários, o Tarso Genro era da direção do jurídico do Sindicato dos Bancários, o Felipe era um camarada nosso, Felipe Nogueira. Então, a poesia, a arte, pessoas como vocês, que são conhecedoras das nossas cidades, da nossa situação, são pessoas que devem receber todo o valor, todo o reconhecimento, porque é a partir da memória de vocês, do trabalho escrito de vocês, que os que estão chegando e chegarão mais tarde terão conhecimento de tudo que aconteceu. Se Porto Alegre está completando 250 anos, isso é algo histórico. Eu lembro que eu cheguei, e até postei uns poemas, eu tenho 22 livros publicados, e muitos poemas sobre Porto Alegre. E os últimos deles saíram no meu livro Volta ao Mundo em 500 poemas. Tem uma volta ao mundo dentro do possível, né? Escrevendo poesia, registrando, conhecendo povos. E é isso mesmo que vocês fazem. Então, nós já queremos pedir licença para você nos mandar depois o e-mail, que é mais fácil. Aí eu vou passar para o Celito para que você seja talvez o iniciador do nosso repositório. Nós vamos pegar um espaço de publicações e nós vamos botar poesia sobre Porto Alegre. Tá? Nós já temos algumas, eu citei o professor João Francisco Ferreira, com umas coisas maravilhosas. Hoje você postou algumas, achei ótimo. Por exemplo, falando do Monks, eu li um texto do Monks hoje impressionantemente bonito. Eu cheguei a compartilhar, porque eu achei fenomenal. Sem dúvida. Ele é uma pessoa muito interessante. Tá? Aqui, já pode mandar direto, se mandar cópia para mim, já sabe que eu fico enchendo para ele publicar. Nós estamos na formatação do projeto. Bom, vai chamar Porto Alegre 250 anos, cronoletes, como eu já expliquei. São verbetes cronológicos. Né? Vai entrar, mas nós já temos um grande número de músicas sobre Porto Alegre que nós vamos colocar, poesia sobre Porto Alegre,
crônicas sobre Porto Alegre, eu fiz um grande portal sobre a capital dos gaúchos. Tá? E já que tu falaste antes de antologias, seleções, eu falei para o professor Sérgio Gonzaga que nós temos que reeditar, e espero que agora a editora da cidade ela volte a funcionar. Nós temos a primeira reunião que nos convidou para fazer parte do conselho, junto com a professora Torresini, o professor da PUC, da História. De História, não da Cultura, Não, o Ricardo Barberina. Não. Eu citei antes, já vou me lembrar o nome dele, do Charles Monteiro, que é um cara maravilhoso. Né? Nós começamos a acreditar porque ele já me pediu para fazer uma seleção das crônicas que são ontológicas do Arquimedes Fortino. Tá? Então, eu já tenho mais ou menos preparado, a introdução está pronta, todas as suas andanças. Agora eu estou copiando, porque tem que digitar tudo de novo, porque tem que fazer uma correção de linguagem, etc. e tal, e algumas anotações. Dá um serviço danado, mas interessante. Mas eu diria o seguinte: nós temos que provocar. Você tem uma escola de cultura, em especial o Sérgio, hoje fez um evento sobre os 30 anos sem o Joaquim Pizarro, foi muito interessante, e de alguns cronistas do Rio Grande do Sul. Eu acho que nós temos que resgatar o pessoal antes de 30. Depois de 30, você começa a ter a literatura do Érico, do Dionélio, do Ciro Martins, e mesmo de algumas outras figuras, entende, que não tiveram essa mesma dimensão. Mas nós não podemos perder de vista Alcides Maia, que eu citei, por exemplo, quando eu estava conversando, a polêmica que houve entre o Paulo Arinos, que na verdade era o pseudônimo de Moisés Velin, e a briga que ele teve com o Rubens Barcelos. Eu comungo da visão do Rubens Barcelos sobre a literatura do Alcides Maia, acho uma literatura de grande qualidade, descobre totalmente Moisés Velin. Né? Eu não conheço muito, mas eu agora separei, e a próxima leitura vai ser aqueles textos do Moisés, para não fazer injustiça, mas sobre o que ele escreveu no debate. Eu achei, para não dizer medíocre, quase medíocre, que ele escreveu sobre Alcides Maia. Isso aí não pode passar batido sem a gente voltar a discutir, e é incrível, né? Porque Moisés Velhinho leva o nome do nosso arquivo público, e Rubens Barcelos, que na minha opinião foi uma figura importantíssima da cultura, morreu tão jovem, aos 55 anos, né? Passou 25 anos muito doente, então um sujeito que praticamente ficou entre aqui e o Rio de Janeiro, não tem nenhum nome de rua, por exemplo. Então essas coisas, Porto Alegre é assim, é cruel com os seus, enfim. E só lembrando do Alcides Maia, que tu comentaste, que é o primeiro gaúcho a ingressar na Academia Brasileira de Letras, e lá da minha São Gabriel. São Gabriel. E falando dos projetos que estão comentando, eu trago um abraço do Ayrton Ortiz, que é o recente presidente da Academia Rio Grandense de Letras, e eu assumi como vice-presidente da Academia. Aproveitar para cumprimentar. Eu já cumprimentei ele, mas eu acompanhei o dia da sua votação. Isso mesmo. Foi lá para a rádio, né? Nós temos uma rádio. Ele sempre se atrapalha lá, e aí ele foi para a rádio lá para não perder o voto. Né? Ótimo, muito agradecido. O pessoal ajudava lá, o pessoal. E a propósito, o próprio Ayrton Ortiz mandou a vocês um abraço e disponibiliza a academia para somar seus projetos que vocês acharem adequados. Vamos fazer um café com ele, porque vocês dois, interessante a trajetória de vocês, trabalhadores do setor financeiro, viraram dois grandes intelectuais da cidade, assim como as pessoas têm que entender que o Olívio Dutra, apesar de não ter escrito o livro, não publicar, porque não esperem isso do Olívio, eu já tive essa conversa 5 anos atrás com ele, foi incrível, tentei convencer de todas as maneiras, não teve jeito. Ele, pelo contrário, ele me fez escrever umas coisas que eu já escrevi, estou escrevendo outras, porque ele me instigou. Mas a leitura que o nosso governador tem é algo impressionante, e o arquivo dele é algo fenomenal, assim como eu valorizo muito os arquivos.
Por isso que eu quero que a gente tenha um texto no nosso site sobre um dos maiores sujeitos que arrecadou livros sobre Porto Alegre, que já nos deixou, mas todo o acervo dele está na PUC. Júlio Petersen. Ah, o Júlio Petersen. Júlio Petersen foi goleiro do Grêmio do Inter, cidadão de 2 metros de altura, grandão. Chegava lá no meu sebo, ali na Borges, viaduto. Histórico, segundo vez. Isso aqui está no coração da gente por muitas razões, sobre tudo isso. Tem alguma coisa sobre Porto Alegre. Aí eu li um pouco um livreto que o Martins, Velho Martins, dono da Martins Livreiro, escreveu um livro, ele fala um monte de historinhas da editora dele, né? Martins Livreiro. A mais interessante é do Júlio Petersen. Um dia ele comprou uma coleção, ele estava no meio de um caminhão de livros no chão, vendo que tinha. Chega aquele vulto entrando, ele homem ficou do lado dele, olhando. Depois ele cansou de ver as coisas, ele levantou assim: e o senhor? Estou procurando um exemplar da Divina Pastora. Diz que ele levantou, mas eu também. Eu estava procurando o livro do Caldo de Fião, né? Conseguiram lá em Montevidéu. Conseguiram num sebo em Montevidéu, não reeditaram. Segundo alguns, deve ser o segundo, terceiro romance brasileiro, né? A Divina Pastora. Era muito simplório, interessante, mas histórico, né? E hoje, né, o nome de uma rua, médico, né? Ele foi um grande sujeito que bancou em alguns momentos de crise o Partenão Literário, né? Que a maioria eram professores, jornalistas, o Apolônio, o Apeles e o Aquiles, todos os três foram professores, eram irmãos, né? E também são outro cronista nosso, é o Aquiles Porto Alegre, né? Ele tem algumas crônicas incrivelmente interessantes. Eu acho que eu tenho algumas lá no dossiê, vou dar uma verificada. Dá uma olhada, porque e a gente tem que resgatar isso. Fundamental. Bom, Paulo, nós estamos indo para o final aqui do nosso programa, para que ele possa ser reproduzido depois nos Instagram e YouTubes e todas as nossas mídias sociais, e que isso fique como um registro. Depois nós vamos introduzir tudo isso no repositório também do portal, que está sendo feito. Vou repetir aqui, quem não pegou ainda. Está sendo desenhado pelo Cielito, que está aqui. O Miller também está transmitindo para a Rede Soberania, para o blog dele, para o Brasil de Fato. Enfim, nós estamos com uma rede. Da Praça 15 para o mundo. Da Praça 15 para o mundo. Da antiga Praça Conde de. Aliás, né, é importante, eu não perco a minha chance de lembrar as minhas raízes chimancas, só para provocar o Adelia, né? Porque uma particularidade aqui de Porto Alegre, um grupo de jovens que tinha feito a faculdade de Direito em São Paulo, entre eles o Júlio Castilho, Borges de Medeiros, Ramiro Barcelos, e eles já numa campanha republicana febril, Porto Alegre, inclusive, já tinha feito a abolição da escravatura na cidade em 84, né? E aí, por ocasião da proclamação da República, eles não tiveram dúvida, saíram a campo mudando nome de rua e colocando no lixo nomes do Império. E essa praça foi, então, intitulada, nesse momento, Praça 15 de Novembro, por causa da proclamação. E ninguém mais lembra que ela era a Praça Conde de, que era o genro do imperador, né? Assim como a Rua do Imperador. A Bragança. A Rua do Imperador, que virou a Rua da República, da Imperatriz, que virou Venâncio Soares, e Bragança, que virou Floriano Peixoto. E o Conde dele é triste memória na Guerra do Paraguai. Triste memória. O dia que forem desencavar as coisas que ele fez, as mortes que ele... Você sabe que aquilo está nos arquivos perpétuos, né, para não serem jamais abertos. Eu fiz uma coisa muito... porque são tamanhas as barbaridades. Nós comentamos antes aqui... São arquivos perpétuos, não podem ser abertos. Nós comentamos antes aqui com o Ricardo Witzel, que escreveu As 5 Tumbas de Comércio de Saraiva, Grande Maragato, com ele
live sempre, porque eu fico com a dissidência dos castilistas. Eu fico com o Barros Cassal, fico com o Venâncio Aires, fico com o Gabriel Barcelos, Assis Brasil. Eu estou provocando, mas nós vamos aqui encerrar a brincadeira, agradecendo a quem nos tem acompanhado. Nós vamos, mensalmente, o TIM vai fazer um programa aqui da capital com escritores e nós vamos fazer uma lista de pessoas. E eu vou retomar aqui, vou te dizer, um dos meus próximos cafés vai ser contigo, que eu vou retomar as lives no Porto Alegre 250 anos. Eu já tinha começado a fazer live com escritores, ali eu publico todos os nomes de rua, inclusive dei uma olhadinha ali, só que eu descobri essa semana, a rua 16 de julho, né? Que é uma mentira, que está lá na placa, que diz que é o dia do comerciante. É o dia do comerciante, mas a rua não é por causa disso. A rua é porque lá desembarcou nesse dia a FEB na Itália. Assim como a rua Arabutã, eles tiraram a placa Rua Itália e botaram Arabutã. Está chegando aqui o grande desenhista, meu amigo Palmor. Está no finzinho do programa, mas não deixe de cumprimentar, porque que nós vamos falar de artes em geral, nós vamos falar de um quadrinista que é o Palmor. Então, nós encerramos aqui. Paulo, tinha a tua despedida final e a do Rossir. Bom, ficam todos convidados, uma vez por mês, em princípio, no primeiro sábado de cada mês, à tarde. Nós estamos aqui procurando um horário que seja mais conveniente para todo mundo, né? Pode mudar isso. Estamos começando isso, que é uma maneira de trazer os escritores para o conhecimento da cidade, com os escritores, as suas histórias, as suas artes, as suas memórias, para que a cidade, desses 250 anos que estão se encerrando, possa reviver e continuar. O ano que vem é 251. Vamos colocar na ordem do dia toda essa memória da cidade. E salve Porto Alegre, 250 anos, e salve o Paulo Tim, que tanto se empenha na cultura, no desenvolvimento da nossa história. O Adeli Cel, que é uma sumidade para a riqueza nossa, ele um servo ensinando e possibilitando a todos nós conhecermos os livros novos e os livros que fizerem histórias, os livros antigos, porque é a partir dos livros antigos que nós chegamos a esse momento histórico. O livro, eu prefiro o livro impresso, mas entre o livro impresso e o e-book, digamos, bom que haja os dois, que se complementam, que um livro que não consegue chegar lá no Japão, impresso, vai conseguir chegar pelo e-book. Então, salve o livro, salve a literatura e salve vocês. Sempre com lápis na mão, né? Vai arriscar. Muito obrigado. Obrigado, gente. Até a próxima. Obrigado. Um dia nós vamos fazer uma sobre gibi, porque nós temos um pelotense lá que você pode falar.